Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de hoje. Lembrando mais uma vez que uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Opa! E vamos iniciar a nossa tiragem aqui. Opa, já caiu de novo, já caiu uma carta, caiu a segunda. Vamos, opa! Já foi revelado aqui, olha, 7 de paus e 7 de copas, 2 cartas 7. Ok, vamos lá. A espiritualidade já está acelerando a todo vapor aqui, já quer, já... Oh, olha aqui, ó, de novo. 9 de ouros ou 9 de pentáculos. A espiritualidade está acelerada, pessoal. Quer mostrar serviço aqui, quer mostrar... Ó, de novo, olha, outra carta. O Hierofante. Muito bem, vamos lá. Opa, outra carta. Outra carta. 2 de copas, vamos lá. A espiritualidade hoje está mostrando o serviço e quer... Ó, de novo. Opa, até bati aqui na câmera. 7 de espadas. Vamos lá. A espiritualidade hoje está bem ativa, viu? Bem ativa. Sempre esteve, mas está mais ativa do que nunca. Vamos lá. Três de paus. Cavaleiro de espadas. Pajem de ouros. A morte. Ás de espadas. Nove de espadas. A torre. O eremita. A temperança. A roda da fortuna. A força. Seis de espadas. Rei de pentáculos ou rei de ouros.
e rainha de ouros ou rainha de pentáculos. Muito bem, muito bem. Para você que chegou agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75 e eu vejo aqui alguém bem confusa, tá? Vejo alguém bem confusa, bem confuso, e o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa se encontra. Sabe quando a cabeça da pessoa não para de pensar? A cabeça da pessoa tá assim. E o mais interessante é que a atividade mental dessa pessoa se encontra muito ativa e voltada a um pensamento sobre você. Exatamente no 7 de paus, uma carta de fogo. E essa pessoa se encontra muito confusa ou confuso, sabe? Sobre as suas próprias ideias. Umas ideias que, tipo, toda vez que essa pessoa pensa em você, é quase que um olho volta para o norte e o outro olho da pessoa volta para o sul. É assim que fica a cabeça da pessoa. Essa pessoa, ela tem uma... Perdão. Uma lembrança sua muito ativa no cérebro. Por que você está falando isso, Fábio? Porque é uma carta de fogo. É uma carta de fogo, é uma carta da criatividade mental. Muitas vezes essa pessoa até pensa em momentos que vocês já estiveram no passado, momentos duradouros, sim. Momentos que vocês sonhavam, que vocês planejavam juntos no 7 de copas. Eu vejo o planejamento, essa pessoa sonhando com situações quando estava com você. Exatamente isso. Eu vejo essa pessoa planejando. E mais interessante de tudo isso é que essa pessoa tem um pensamento muito firme em você. Tá? Essa pessoa, ela tem uma posição que essa pessoa prefere se encontrar sozinha ou sozinho, tá? E eu vejo que essa pessoa pensava muito sobre a questão da união de vocês. Eu vejo muito que essa pessoa pensava sobre a questão da união de vocês. Bem aqui, ó, eu vejo essa pessoa bem aqui, no 9 de pentáculos, e eu vejo o hierofante logo do lado. E esse hierofante me mostra esse pensamento, essa intenção dessa pessoa sobre uma questão moral de relacionamento. E essa pessoa, aqui ó, olha o que essa pessoa estava pensando. No 2 de copas. Num relacionamento sobre você. Exatamente. Num relacionamento sobre você. É bem interessante isso, porque energeticamente falando, tá acontecendo uma sequência de energias muito voltada à sua pessoa, a essa pessoa olhando e sentindo coisas que se passaram e trazendo para o presente. Essa pessoa se sente até traída por você. Sabe por quê? Na cabeça dessa pessoa, ela acha que, ou ele acha que você foi desleal a ela. É exatamente isso. Ela acha que você foi desleal. Exatamente. E essa pessoa pode até já ter te mandado mensagem. Olha aqui, ó. Essa pessoa olha para você achando que você é desleal e essa pessoa pode já ter falado isso para você. Né? Essa pessoa fala sobre isso. Mas o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa olha para você, ela, na verdade, sabe quando aquela pessoa não tem espelho em casa? Ela só aponta você? É o que eu tô vendo essa pessoa. Eu tô vendo essa pessoa, ela apontando você. Você sendo o causador de todo o sofrimento, de toda a causa. Você que iniciou tudo isso. Você que olha aqui, ó. Você que causou a situação por causa de situação de herança ou de ganhos financeiros. Essa pessoa te aponta. Mas eu vejo que essa pessoa te aponta... Mas eu vejo que essa pessoa te aponta, mas ela faz assim, ó.
Ela faz assim, esse que é o dedo da pessoa, é assim. Ela aponta para você, mas o outro dedo aponta para ela ou para ele. Essa pessoa faz assim. Essa pessoa te acusa de todas essas situações. Ela te acusa o mal da humanidade e essa pessoa é exatamente isso. Ela pensa só em você. Essa pessoa acredita que o começo, depois da separação entre vocês, tá? Que você saiu com a melhor parte da situação. Olha, 10 de pentáculos e pajem de pentáculos, que você, tá? Pegou o melhor da família, tá? E você iniciou a situação bem aqui, ó. Bem aqui. E o mais interessante de tudo isso, né, que essa pessoa acredita que tudo terminou, tá? Na cabeça dessa pessoa tá muito, vamos dizer assim, muito claro que o relacionamento foi terminado, tá? Bem aqui, ó. A morte com o Ás de Espadas. A morte mostra que a pessoa tem, né, consciência sobre o término. E o Ás de Espadas mostra energeticamente que essa pessoa tem clareza sobre essa questão do término do relacionamento. Isso é claro na cabeça dessa pessoa, tá? Mas aí, o que que acontece? A pessoa ter clareza e consciência que a situação terminou, não significa que a pessoa não esqueceu, tá? Em alguns casos, tem gente que tem consciência e tá bem resolvida ou resolvido, esquece. Mas essa pessoa não esquece. Essa pessoa não esquece. Essa pessoa, ela acorda ou ele acorda no meio da noite, tendo pesadelos, porque essa pessoa pensa na tragédia que causou. Aqui, ó. Tá vendo? A pessoa acorda no meio da noite, no 9 de espadas, e praticamente com a torre, a situação, a tragédia que causou. A tragédia que causou. Essa pessoa pensa muito sobre isso. Pensa muito sobre essa tragédia que causou. Essa pessoa tenta, com prudência e andando bem devagar, para tentar equilibrar os próprios sentimentos, bem aqui. No eremita e na temperança, 2 arcanos maiores, então significa que essa pessoa está tentando de uma forma muito voraz, tentando equilibrar os sentimentos, tá? Os sentimentos até mesmo por você, porque o sentimento por você ainda assola essa pessoa. Por que que assola, Fábio? Por que que essa pessoa ainda não me esqueceu? Olha aqui, porque a pessoa não te esqueceu. A roda da fortuna. Os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa ainda se encontram instáveis. Instáveis. E muitas vezes, quando se encontram instáveis, essa pessoa tenta usar do racional para poder dominar o instinto, os seus próprios instintos, os seus próprios sentimentos. Bem aqui na força. Bem aqui na força. Essa pessoa tenta ser o mais racional possível para tentar dominar esse desejo que é representado por esse leão, o desejo por você, para tentar ser o mais racional possível. E essa pessoa se afasta de você no 6 de espadas. Por quê? Porque essa pessoa acredita que se afastando de você, não só fisicamente como mentalmente falando, porque espadas é o elemento ar e ar é mente. E lembre-se que tem água nessa carta de elemento mente. Então significa que o quê? Que os sentimentos ainda envolvem essa pessoa se tratando de você. Então essa pessoa precisa se afastar de você, porque se essa pessoa não se afastar de você, a situação fica complicada. Exatamente. Essa situação fica complicada. Por quê? Por que que essa situação fica complicada, Fábio? Por que que essa pessoa, ela acredita que
se indo embora ou se afastando, de repente fica melhor, porque existe um porém. Como os sentimentos dessa pessoa se encontram instável, tipo, não os sentimentos se encontram estável, mas a própria pessoa tem uma instabilidade, tá? Tem uma instabilidade. O que que acontece? Essa pessoa, se ela estiver próxima de você, estiver tendo contato com você, ela é aquela pessoa, ou ele é aquela pessoa que diz não, não quero saber de você. Para mim já está tudo resolvido, já estou tranquilo, já estou tranquila, estou em outro relacionamento, o meu relacionamento é super saudável, mas o relacionamento é super saudável, mas a pessoa não está super saudável. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. A pessoa tenta fazer uma roupagem, a pessoa tenta se enganar. E nisso que a pessoa tenta se enganar, a pessoa vai ficando com esse relacionamento. Eu acho que ela tenta enganar a parte externa, mas a parte interna a pessoa não consegue se enganar. E toda vez essa pessoa fica pensando hoje que você se encontra numa posição muito tranquila, essa pessoa hoje já começa a ficar imaginando coisas. Aqui, ó. Rei de Pentáculos e Rainha de Pentáculos. Isso aqui é a energia que a pessoa fica fantasiando vocês dois juntos. Aqui, ó. Vou deixar bem pertinho, tá vendo? Isso aqui é representado você e a pessoa. Ou, se quiser, vice-versa. Porque é um casal. E não é simplesmente um casal. É um casal, perdão, que se igualam em muitas características. Essa pessoa, ela sabe que se iguala às suas características. Essa pessoa gosta das suas características. Essa pessoa gosta do seu cabelo. Essa pessoa gosta do seu jeito de olhar. Essa pessoa gosta de como você anda e se movimenta. Por que que você está falando isso, Fábio? O que que vem na sua cabeça? Porque energeticamente mostra que quando você tem um rei e uma rainha do mesmo naipe, significa que é um casal que um aprecia as qualidades de um e de outro. E se fosse diferente, seria, claro, seria uma outra tipo de energia. Mas aqui agora a rainha de pentáculos, ou rainha de ouros, e o rei de ouros, ou rei de pentáculos, se complementam. E essa pessoa sente sim um magnetismo por você. Essa pessoa te vê em segredo, essa pessoa se informa em saber como você se encontra, porque existe sim uma semelhança em termos comportamentais e também de preferências, como vamos dizer de uma forma mais direta, uma química. Existe uma química entre vocês que faz essa vontade dessa pessoa, porque quanto mais passa o tempo, essa pessoa elabora mais coisas sobre você. Elabora muito mais coisas sobre você. Fábio, mas essa pessoa já está com outro, já deve estar no terceiro, no quinto namorado. Não importa. Não importa. O importante é que essa pessoa tem um cérebro. E o cérebro dessa pessoa fica maquinando. Não importa quantas pessoas ela fique ou ele fique. Essa pessoa sempre vai estar maquinando em você. Essa pessoa pode estar com 500, mas essa pessoa sempre está maquinando em você. Porque energeticamente falando, aqui ó, Rei de Pentáculos e Rainha de Pentáculos. Essa pessoa está energeticamente maquinando somente você e ela, ou ele e você. Por isso que existe essa semelhança aqui, ó, essas duas cartas energéticas de um rei e de uma rainha de ouros. Porque se fosse, de repente, diferente, eu poderia dizer que seria uma outra pessoa. Mas não, são duas cartas iguais. Então, essa pessoa, sim, fica maquinando,
Por mais que essa pessoa não diga, por mais que essa pessoa, vamos dizer, não revele a você, mas sim, as energias já revelaram. E no fundo, se essa pessoa se encontrar com você, vai acontecer algo. Lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio é uma decisão o quê? Sua. É uma ferramenta energética espiritual que aqui eu trago pela espiritualidade ao quê? O gerenciamento que você pode ter se assim você aceitar. E com o livre-arbítrio você possa executar da melhor forma que lhe convém. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem mais uma vez. Vou ficando por aqui. E até a próxima leitura, pessoal. Tchau, tchau.